Olá pessoal da Conecteca da Vida, aqui nós estamos começando uma nova aula, dando prosseguimento. Eu só quero dizer para você que esta aula não estava no nosso roteiro, nós estamos introduzindo como um recurso a mais. Então vamos adiante, que este assunto é bastante extenso, e aqui nós temos a intenção somente de instigar você e orientar você no estudo. Ok? É uma aula importantíssima. Sobre a importância das traduções na interpretação do texto bíblico, então nós podemos destacar quais são os fatores que tornam esse assunto importante. Todo pregador, todo intérprete da Bíblia atento vai estar então ligado nessa questão das traduções. Ele não pode simplesmente ler sua tradução bíblica e fazer de conta que só existe aquela tradução. Então isso é um ato de amor ao Senhor, como nós temos aqui no terceiro ponto aqui. É também um ato de conferir todas as coisas, de ser um bereano. Eu estou mudando aqui a ordem aqui que eu fiz, né? E pela seguinte razão, esse é um fator importante. Nenhuma tradução é absolutamente perfeita. Saiba disso, nenhuma tradução é absolutamente perfeita. Vamos prosseguir então. Só um esclarecimento, nós temos então sob uma nota dos tradutores da King James, a mais famosa tradução talvez, e eles disseram algo sobre tradução que eu gostaria de compartilhar. Eles disseram: tradução é aquilo que abre a janela para deixar a luz entrar, que quebra a concha para que possamos comer o núcleo, que puxa a cortina para que possamos entrar no lugar santo, que rompe a tampa do poço para que possamos obter água. Então, tradução tem esse intuito de abrir uma janela para que vejamos o pensamento, aquilo que foi dito por alguém em outro tempo, em outra língua. Ok, vamos para esta aula usar então alguns critérios. E esses critérios são os dois primeiros tópicos que você vê aqui. Dois critérios. O primeiro deles, quanto à tradução, é a escolha da corrente textual. Escolha o texto original segundo a corrente textual. O segundo é que método de tradução é utilizado pela Bíblia que você usa. Então, a Bíblia que você vai estar usando, ela vem de qual corrente textual? O seu texto original dela, que foi utilizado para a tradução dela, de qual corrente textual? A segunda questão é do método de tradução. Então, nós vamos depois ver os princípios de tradução das traduções brasileiras comparadas, né, as principais, e a conclusão. Vamos às correntes textuais. Nós temos basicamente três correntes textuais. Você pode ver aqui na coluna à esquerda. A primeira tradicional, a crítica e depois a majoritária. A majoritária, esta última corrente, ela é atual. E ela tem um propósito de criticar a corrente crítica, né, e apoiar o texto tradicional. Então, em suma, nós vamos tratar somente desses dois, corrente tradicional e corrente crítica. A corrente tradicional, ela é responsável pela maioria esmagadora dos manuscritos, das cópias que nós temos em grego do Novo Testamento. E essa corrente foi predominante até o final do século XIX, até que a partir de 1881 começa então a corrente crítica. E hoje essa corrente crítica é baseada em manuscritos bem antigos, mas uma minoria quase inexpressiva,
se você for ver. Nós vamos ver os exemplos, aqui eu não coloquei. Vamos para frente, eu vou usar isso na Bíblia The Word, diretamente na Bíblia The Word. Eu vou demonstrar para você. Ok, vamos lá. Quanto ao método de tradução utilizado, nós temos dois. Equivalência formal e equivalência dinâmica. Alguns separam dinâmica de funcional, mas aqui, só para informação rápida, nós vamos deixar equivalência dinâmica. O que busca cada um desses métodos de tradução? Atenção, isso não é só para a Bíblia, é para qualquer tipo de tradução se usa isso. A equivalência formal, ela busca comparar o texto traduzido, isto é, na língua do leitor, vamos supor, no nosso caso, o texto em português, busca comparar o texto traduzido com o original para determinar o seu grau de exatidão. Ela traduz, geralmente, palavra por palavra. Isso aqui é muito importante. Se preocupa mais com o texto original, viu? Com o texto original. Tem um foco no autor e nos leitores originais. Então, essa tradução, ela é mais presa ao sentido do texto lá na época em que o texto foi escrito. No caso do texto bíblico, o que aquela palavra realmente, que equivalência ela tem a uma palavra hoje aqui no português. Então, se preocupa com isso. Já a equivalência dinâmica busca certificar-se de que a relação entre receptor e a mensagem é a mesma relação que existia entre a mensagem original e o seu leitor. Traduz-se, geralmente, pensamento por pensamento. Se preocupa mais com a mensagem. Quer dizer, como o significado é compreendido pelo leitor de hoje, aqui, o leitor, né, atual. Esse é o foco. Então, você vai ver que estas de equivalência formal, esse método, são literalistas, mais literalistas, vamos assim dizer, tem o sentido da palavra mais no original. E essa aqui tem vamos colocar da seguinte maneira, tem a intenção de que o leitor compreenda o significado, mas não tem um compromisso tão firme com o original. Ok. Isso varia muito. Eu quero deixar aqui para vocês, agora voltando lá, sobre o texto tradicional e o texto crítico, né? A corrente tradicional é crítica. Então, eu quero mostrar esse quadro aqui para vocês. Nesse quadro, nós temos aqui a apresentação. O texto majoritário, que é o atual, são poucos textos e eles se apresentam principalmente aqui no final, olha, já aqui bem pertinho de nós, né, bem atual, depois do período crítico. O texto receptus, que é o texto tradicional, olha bem, veja bem, esse primeiro aqui, essa primeira corrente, é também chamada aqui de texto receptus, texto recebidos, não somente produziu a maioria dos originais que nós temos, das cópias dos originais dos manuscritos, mas foi o que mais perdurou na história, pegando desde o início até agora, e é a corrente que traz a fonte ali para a Reforma Protestante, enfim, texto bizantino, enfim, né, todos aqueles textos que vieram, inclusive, depois da origem ao texto a tradução da King James. E o texto minoritário, eles apareceram em poucas instâncias na história da igreja e hoje são mais utilizados. Essa é a predominância desse texto nos dias atuais. A maior parte das Bíblias usam o texto minoritário. Nós vamos ver aqui adiante. Então, as relações aqui com as traduções brasileiras, as principais traduções brasileiras. Eu coloquei apenas estas
5 Bíblias, é claro que você pode pesquisar depois, no nosso blog nós vamos fazer uma relação maior, mas aqui você tem Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, Texto Tradicional, Equivalência Formal. Então você junta as duas coisas, Almeida Corrigida, Fiel. Essa aqui, pessoal, é uma tradução bem próxima a King James, usa o texto tradicional, o texto Receptus, de equivalência formal, preocupando-se com as palavras. É claro, essa equivalência formal e equivalência dinâmica há nuances. Então, um é mais formal, um é mais ao pé da letra do que a outra, varia um pouco. Mas em linhas gerais é assim que funciona. A Revista e Atualizada, que é um dos textos também mais usados, é baseado no texto crítico, equivalência formal. Essa aqui faz um contraponto. E você tem a NVI, Nova Versão Internacional, texto crítico, equivalência dinâmica, e eles preferem mais chamar de funcional. E a Nova Tradução Linguagem de hoje, texto crítico e equivalência dinâmica. Um parêntese aqui, um asterisco que eu coloquei aqui para você lembrar do seguinte. A Nova Tradução Linguagem de hoje já é por muitos chamados de paráfrase. As paráfrases, John Piper, por exemplo, diz que as paráfrases, essas bíblias são paráfrases, são melhores, deveriam ser melhores utilizadas como interpretações do que mesmo como tradução. Nossa conclusão, eu vou concluir e vou apresentar para você um exercício na The Word, na Bíblia The Word. Então vamos para a conclusão aqui desta aula. Utilizo então os melhores termos de uma tradução são determinados pelo contexto. Essa aqui é a principal questão. Então o que vai determinar se um termo está certo numa Bíblia ou em outra é o contexto. Você lê o contexto e você sabe se o que o autor o que o tradutor colocou realmente condiz com o que o texto diz. Se aquele termo tem a ver realmente com o contexto. Outra questão, compare todas as Bíblias que você tiver disponível. Vai comparando. Ah, mas é paráfrase. Você pode usar, mas com as seguintes reservas que eu quero deixar para vocês. Aqui são conselhos. Dê preferência às Bíblias que são baseadas na corrente tradicional e com método de tradução de equivalência formal. Então, veja bem que você dê preferência ao texto tradicional, quanto aos textos originais, e a equivalência formal. Quando você vai pregar, você deve fazer a sua própria tradução. Isto é, uma atitude criteriosa. Ok? Então agora, eu quero pedir a você que venha comigo para a Bíblia The Word, porque nós vamos ver alguns textos e eu vou mostrar na prática como isso se processa. Ok?